Olá, pessoal! Meu nome é Raquel Natália, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre redação Enem conclusão. Eu sempre sugiro que a redação ela seja escrita em 4 parágrafos, distribuídos entre introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Especificamente, a conclusão ela também vai ser dividida em 4 partes. De início, uma frase conclusiva com retomada da tese, depois a intervenção 1, a intervenção 2 e, por último, uma frase de fechamento com a retomada do link. Quando eu falo link, eu me refiro ao link ou à ancoragem que foi mencionado lá no início da introdução. Se você quer saber mais sobre esse assunto, retome um de nossos vídeos que fala especificamente como escrever uma introdução. Seguindo então a divisão da redação em 4 parágrafos, é importante mencionar que esses parágrafos eles devem ser distribuídos de modo proporcional, tendo em média de 7 a 8 linhas. E eu sugiro que para a conclusão sejam reservadas 8 linhas, porque é um parágrafo que demanda mais detalhes, mais informações e é necessário, portanto, que tenha um espaço um pouco maior. Aqui eu tenho uma conclusão de uma redação nota 1000, escrita no Enem de 2019 e que apresenta todos os itens necessários para que esta conclusão receba, então, a nota 200, que é a maior nota de uma conclusão. Então, vamos para a frase de retomada da tese. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no Brasil. Observem que o aluno ele retomou a tese e que, pela leitura desta frase de retomada, eu consigo inferir que ele defendeu a tese de que o acesso ao cinema não é democrático no nosso país. Em seguida, ele vai apresentar a intervenção 1, lembrando que a intervenção, as intervenções, elas devem ter uma relação direta com o que foi discutido nos parágrafos de desenvolvimento. Portanto, a intervenção 1 tem que apresentar 4 elementos: quem vai fazer, ou seja, o agente, o que vai fazer, que é a proposta, como vai fazer isso e ainda eu posso mencionar para que vai fazer. Tá? E isso tem que ter uma relação direta com o problema que eu discuti nos meus argumentos. Bem, então na intervenção ele apresenta que o Ministério da Cultura, ou seja, quem vai fazer, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Ancine e profissionais da área, ou seja, ele já explica como ele vai fazer isso. E o que vai fazer? Lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. E em seguida ele apresenta um para quê, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Então, esta intervenção está completa, ela apresenta o agente, o que esse agente vai fazer, que é lançar um plano nacional de democratização ao cinema, como ele vai fazer por meio de um debate, com entidades interessadas no assunto, e ainda apresento o para quê. O para quê não é obrigatório em todas as intervenções, então eu sugiro, em razão do espaço que eu tenho para escrever a minha conclusão, que ele seja especificado em apenas uma intervenção. Como ocorre exatamente nesta conclusão, neste exemplo, só é apresentado o para quê na intervenção 1. O aluno ele ainda especifica qual o resultado disso. Então, tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Então, ele conseguiu detalhar mais ainda, mas se não tivesse colocado essa parte destacada em verde, não teria problema. A conclusão, ela continuaria recebendo nota 200. Em seguida, nós vamos para a intervenção 2. Então, quem vai fazer? O governo federal. E o que vai fazer? Vai incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Como vai fazer isso? Mediante oferecimento de incentivos fiscais. Lembrando novamente que esta intervenção 2, ela tem uma relação direta com o que foi discutido no desenvolvimento 2 desta redação, que se referia justamente ao fato de as empresas privadas terem poucos incentivos e destinarem poucos investimentos na ampliação do acesso ao cinema em determinadas regiões do país.
E, por último, ele conclui a conclusão com uma frase de fechamento que retoma o link da introdução. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de demais brasileiros. Ou seja, na introdução ele menciona o Cine Hollywood para poder contextualizar e iniciar a discussão a respeito da temática. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma conclusão em relação ao mesmo tema, porém é uma conclusão que está incompleta. Vamos ver os problemas dessa conclusão. Então, dessa maneira, ela já não apresenta frase conclusiva, não tem uma frase que retome a tese. O texto ele já vai direto apresentando a intervenção 1. Então, já temos o primeiro problema aqui. É necessário que o governo, em parceria com o Ministério da Educação, então, em relação à intervenção 1, ele apresenta o agente, que é quem, vai fazer o quê? Financie projetos educacionais nas escolas, ok, ele apresenta o quê? E como que o governo, em parceria com o MEC, vai financiar projetos educacionais nas escolas? Por meio da divulgação midiática com propagandas televisivas, entrevistas, jornais e debates entre professores. Veja bem, não há uma relação entre o que vai ser feito e como isso vai ser feito. Então, embora esta intervenção apresente 3 partes necessárias, que é quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer, não há relação entre o que é proposto e como isso deve ser aplicado. Então, aqui há um problema de coerência. Por isso, esta conclusão vai receber nota baixa. Em seguida, o texto vai apresentar o que deve ser feito para a continuidade dessa medida. Então, nesse sentido, por intermédio de tal medida, deve ser o diagnóstico das carências em cada ambiente escolar e, posteriormente, a erradicação do problema. Novamente, o texto fala, mas não apresenta como isso deve ser implantado, ok? Então, problema ainda na intervenção 1. Ação que, iniciada no presente, é capaz de modificar o futuro de toda a sociedade. Observe que esta frase, ela tem a intenção de ser a frase de fechamento. E ela tem características de frase de fechamento. Mas antes disso, deveria ter sido apresentada a intervenção 2. Então, esta redação vai receber nota baixa. Inclusive, foi uma redação com nota 600. E a gente já consegue identificar aqui quais os problemas da conclusão. Um outro exemplo de conclusão com problemas é esta, que inclusive é uma redação com nota 920. Então, a gente observa que esse candidato foi muito bem no restante do texto, mas perdeu pontos na conclusão. E de fato, é muito mais fácil a gente receber pontos numa conclusão do que numa argumentação. Então, vamos lá. Diante do supracitado, cadê a frase conclusiva? É crucial que o governo federal, então já estou apresentando aí o quem, né, da minha intervenção 1, invista na capacitação de profissionais, então ele está dizendo o que, por meio de palestras, cursos e infraestrutura, mas como? Isso não ficou claro. Que possam esclarecer e conscientizar a população quanto à gravidade do tema abordado. E ele já apresentou aqui um para quê. Observem que, diferente daquela redação que tirou 200, né, na conclusão, nós temos um para quê muito subjetivo, né? Esclarecer e conscientizar em relação à gravidade do tema. Então, observem que o quem e o que vai ser feito, né, e como vai ser feito, isso ficou muito, muito subjetivo, muito generalizante. E não pode ser assim, tem que ser bastante específico, como já vimos. Com isso, espera-se melhorar a melhor qualidade de vida e inclusão social no país, juntamente com cidadãos mais ativos por seus direitos. E aí eu fico esperando a minha intervenção 2 e ela não aparece. Em analogia a Mequem, então, aparece aqui sim uma frase de fechamento com retomada do link, que esse problema tão complexo seja resolvido de forma simples ou complexa, porém correta. Então ele faz uma frase de fechamento com retomada do link lá na introdução, então está ok, mas perdeu ponto por conta da intervenção 2, que não apareceu, e por conta da intervenção 1, que ficou bastante geral, não foi especificada, ok? Bem, para saber se a sua conclusão, então, está atendendo a todos os critérios, é só comparar com esses exemplos que nós identificamos e fazer os ajustes necessários. Nos vemos numa próxima aula. Até mais!